Gui Barreto aqui no comando do Old School Society. Fala, bangers! Hoje a gente tem um vídeo um pouco diferente, mas com muitas notícias. Vai ser mais próximo de um giro de notícias para vocês. É algo diferente que a gente quer testar e ver o que vocês acham. Então, já deixam aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse formato. Não vão esquecer, hein? E já deixa aquele like para poder fortalecer o canal. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do rock e do metal. Então solta a vinheta. Menos de 4 meses após a morte do grandíssimo Ozzy Osbourne, em entrevista ao programa Piers Morgan Sunshine via o The Sun, Sharon lembrou os últimos momentos do músico na madrugada do dia 22 de julho. Ela ainda comentou, abre aspas, ele estava entrando e saindo do banheiro a noite toda. E era tipo 4:30 da manhã. Ele falou, acorda. Eu disse, já estou acordada, você me acordou. E ele falou, me beija. Então falou, me abraça forte. Fecha aspas. Apesar da cena romântica, a tragédia veio 20 minutos após isso ter acontecido. Sharon ainda disse que se arrepende um pouco da cena, pois Ozzy tinha alguns equipamentos para poder manter a forma, para poder se exercitar. E ele fazia isso todos os dias. Então, quando ele acordou ela, foi para avisá-la que ele estava indo para o andar de baixo malhar, como ele fazia toda manhã. Ela ainda disse sobre seu arrependimento, abre aspas. Eu fico pensando se poderia ter feito, se deveria ter feito algo, se pudesse ter dito que o amava mais vezes, se pudesse ter abraçado ele ainda mais forte. Ele foi pro andar de baixo, malhou por 20 minutos e morreu. Ele teve um ataque do coração, fecha aspas. A viúva ainda continuou, abre aspas. Eu corri para baixo e lá estava ele. E estavam tentando ressuscitá-lo e eu falando, não, deixem ele, não dá, ele se foi. Eu soube instantaneamente que ele se foi. Eles tentaram e tentaram, levaram ele de helicóptero para o hospital e tentaram lá. Nada adiantou, ele se foi, deixem ele, fecha aspas. Durante a mesma entrevista, Sharon ainda disse que o médico aconselhou o Ozzy a não fazer o último show pro festival Back to Beginnings, né? Devido às suas complicações de saúde. Segundo ela, havia preocupação legítima dele morrer no palco. Olha, pra você ver como é, hein? E pensar que as últimas palavras do Ozzy foram palavras amorosas para sua esposa. Me beije, me abrace forte. Já a nossa próxima notícia é sobre o Gene Simmons e ele ter se desculpado sobre a morte do Aces Frehley. Porque, para quem não sabe, o Aces Frehley morreu esse ano, certo? E Gene Simmons deu algumas declarações que não caíram muito bem para ele. Todo mundo sabe que Gene Simmons não tem papas na língua. Então ele começou a alegar algumas coisas não muito legais sobre Aces Frehley. Por exemplo, nesse último sábado, dia 6, ele argumentou que seu ex-colega de banda faleceu por causa de excessos da vida. A causa oficial do óbito foi um traumatismo craniano acidental, hematoma subdural e um AVC, após ele sofrer uma queda na casa dele, no começo de outubro agora. Em entrevista ao New York Post, o Simmons discordou da versão oficial mostrada ao público, e ele afirmou, abre aspas, ele recusou conselhos das pessoas que se importam com ele, eu incluso, para ele mudar o estilo de vida, entrando e saindo de decisões ruins. Cair da escada, eu não sou médico, não te mato. Poderiam haver outros fatores. E isso parte meu coração. Fecha aspas. Já a reação do público e da família não foi nada positivo com isso, com o cantor. Então, na manhã dessa quarta-feira, dia 10, através da sua conta no X, o antigo Twitter, ele escreveu, abre aspas, após reflexão, eu estava errado de usar aquelas palavras. Humildemente peço desculpas. Juro por Deus que não era minha intenção ferir Ace ou seu legado. Mas ao reler minhas palavras, percebi como machuquei todo mundo. De novo, peço desculpas, sempre amei Ace. Sempre, fecha aspas. Ainda não foi liberado o exame toxicológico de Aces Frehley. O guitarrista dizia estar sóbrio desde 2006. Então todo mundo está aguardando para poder determinar se ele estava realmente sóbrio. Mas mesmo assim, as palavras de Gene Simmons foram um pouco brutas, na minha opinião. Mas o fato dele se desculpar mostra que ele estava errado realmente. Outra notícia que deixou o público um pouco em choque foi sobre Michael Sweet, o guitarrista e vocalista da banda Stryper. Ele foi diagnosticado com câncer carnicoma papilífero, o tipo mais comum de câncer na tireoide. O vocalista e guitarrista havia passado por uma biópsia no último dia 17 de novembro.
e já havia removido parte do órgão em 2023 por suspeita de tumor. O músico ainda confirmou a notícia através do seu perfil no Facebook e ele agradeceu muito o carinho dos fãs e as orações que fizeram a ele. Ele disse, abre aspas, primeiro, obrigado a todos pelo pensamento e orações contínuas. Isso sempre significa muito para mim e não posso agradecer o suficiente por dedicarem um tempo para pensar em mim. Conversei com meu endocrinologista e infelizmente a biópsia realizada em 17/11 em um nódulo na minha tireoide direita deu positivo maligno. Estou agendado para uma tomografia e um ultrassom na próxima segunda-feira, dia 15/12, após o show de Natal. E depois me encontrarei com um médico cirurgião em 22/12. Para definir um plano para os próximos passos. Começamos a gravar o novo álbum do Stryper em 28/12. Isso continuará conforme o cronograma. Depois que terminarmos a gravação, passarei por outra cirurgia para remover minha tireoide direita e o próprio nódulo. Trata-se de um câncer de tireoide papilar, então a boa notícia é que ele é de crescimento lento. É algo que meu médico parece muito otimista. Curiosamente, eu gravei vocal do álbum When We Were Kings, exatamente 2 meses após minha primeira tireoidectomia. E nunca me senti melhor vocalmente. Infelizmente, e mais recentemente, tenho enfrentado alguns problemas vocais e parece um pouco mais lotado lá dentro. Agora eu entendo o porquê. Minhas sinceras desculpas por não conseguir me apresentar com 100% recentemente. Tem sido um pouco pesado, para ser honesto, mas estou confiante de que as coisas vão melhorar. Embora seja preocupante até ouvir a palavra com C, muito menos ser diagnosticado com isso, acredito que logo estará para trás. Vou enfrentar, lidar com isso, me recuperar e estar pronto para 2026. Por favor, não se preocupem comigo, pois sei e confio que Deus tem um plano. Sempre senti algum tipo de paz ao poder pedir oração aqui, seja por outra pessoa ou por mim mesmo. Vocês sempre dedicam um tempo para isso, e é uma verdadeira bênção. Tem sido uma constante na minha vida, e acredito que todos vocês são família, são amigos. Eu amo vocês e mal posso esperar para vê-los na estrada em 2026. Feliz Natal e espero que todos estejam aproveitando o novo álbum de Natal do Stryper. Sempre lembre-se, ele é a razão da temporada, fecha aspas. Então, com isso, o Michael Sweet passará por alguns procedimentos ao decorrer de dezembro agora para poder remover tanto a tireoide direita dele quanto o nódulo, que seria, no caso, o câncer em si. E vamos torcer pela sua recuperação, cara. E espero que volte com tudo para as turnês de 2026. Dave Mustaine deu uma declaração recentemente falando que seria praticamente impossível voltar a tocar com antigos membros, mesmo que seja na celebração final dessa última turnê dele. A banda tá lançando o último álbum agora em 2026, onde a gente já fez vídeo falando sobre os singles e o lançamento desse álbum. E numa participação do programa Trunk Nation with Eddie Trunk, Mustaine afirmou que o comportamento de um dos antigos integrantes impede o reencontro geral na visão dele. E ele acha isso um pouco injusto, deixar alguém de fora, já que ele tem um bom relacionamento com os antigos membros, com pelo menos a maioria. E o falecimento também do ex-baterista Gar Samuels em 1999 também é um fator complicado. Lembrando que ele tem um bom relacionamento com antigos membros da banda, isso incluindo o guitarrista Mark Friedman, com quem ele chegou a voltar a dividir o palco, até na época do Kiko Loureiro, quando ele estava na banda, o Chris Poland e Jeff Young. Segundo a descrição do site, ele disse, abre aspas, realmente não dá para reunir todo mundo por causa do comportamento de um dos integrantes da banda no passado. Simplesmente não posso fazer isso. Até porque seria injusto com os outros membros atuais da banda, se eu não tocasse com eles também. Mas o que fizemos com o Mark Friedman no Japão foi ótima escolha. Foi brilhante e eu adoro o Mark. Minha relação com o Chris Poland era muito boa, mas não tão boa quanto com o Mark. Minha relação com o Jeff Young também era boa, mas não tão boa quanto com o Mark. E eu provavelmente não teria problemas em tocar com qualquer um dos integrantes dessas duas formações, exceto pelo fato de que Garth já faleceu e eu simplesmente não vou fazer nada que de alguma forma pareça injusto com os outros membros da banda, fecha aspas. O ex-integrante do qual ele se refere, apesar dele não ter mencionado nome e nem nada, provavelmente deve ser David Ellefson, após os vazamentos de vídeo e troca de mensagem de cunho sexual com uma fã, que fez o músico ser demitido do Megadeth em 2021. Tudo indica que seja por causa dele que ele não queira chamar os antigos membros para essa
digamos assim, despedida do Megadeth, pois ele acharia injusto também não chamar todos, só alguns. E esse foi o giro de notícia do Old School Society. Então diz aqui pra mim nos comentários se vocês sabiam alguma dessas notícias. E se vocês realmente gostaram desse formato, pois se gostarem, a gente vai manter ele, vai trazer giros rápidos com notícias mais curtas para poder deixar todo mundo informado. Então já se inscreve no canal se não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, já deixa aquele like para fortalecer o canal e até mais.